Meu nome é Thiago Drius Elias, filho de Ingrid Drius e Wagner Magalhães Elias. Nascido e criado aqui em Belo Horizonte, no bairro Ipanema. Meu avô paterno e minha avó são de Acaiaca, uma cidade no interior de Minas. E meus avós maternos são da Alemanha, vieram naquela época que os alemães vieram para o sul do país. E o Armindo Drius e a Ilse Drius saíram de lá e foram morar em 13 de Maio, uma cidade também no interior do Rio Grande do Sul. Mais tarde vieram a viver em Porto Alegre, no bairro Belém Novo. E o Vavá, né, que é meu pai, ele era um ser humano muito positivo, muito para frente, né? E naquela época, em 1950 mais ou menos, quando meu avô saiu de Acaiaca e resolveu vir para Belo Horizonte, né, montar uma farmácia, muita gente discriminou ele, né, achando que ele estava ficando doido, que ele ia largar a política. Ele era inclusive prefeito da cidade de Acaiaca e as pessoas acharam que ele ia largar a política e viver o sonho dele de ter uma farmácia. E ele veio para cá e com essa farmácia ele conseguiu montar com uma pequena farmácia de uma porta, uma farmácia para cada um dos 9 filhos. Aí começou essa jornada lá no bairro Ipanema. E até hoje ainda existe a farmácia do Vavá, e tem a farmácia, a drogaria Leal do meu outro tio, a drogaria Osanã do meu outro tio. Meu tio, irmão do meu pai também, meu tio Dudu, ele tem uma farmácia também em Acaiaca. E minha mãe, ela era de Porto Alegre, né? Morava ainda em 3 de Maio. E por várias adversidades que ela teve com o pai dela, inclusive, ela fugiu de casa, foi morar em São Paulo. E depois veio morar em Belo Horizonte, onde ela conheceu o Vavá na faculdade, né? Ela apaixonou pelo mineiro maluco e aí nasceu esse cara malucão aqui que sou eu. E aí em 1978, quando deu origem a esse filho malucão aqui, começou a jornada, né? Em Belo Horizonte, no bairro Ipanema, na rua 15. E aí, em 1982, a gente já tem fotos minha e dos meus irmãos de bicicleta com capacete. Então muita gente pergunta como que começou a bike na minha vida. Começou muito precocemente por causa do meu pai. E o esporte entrou na minha vida também muito cedo por causa da minha mãe, que ela era apaixonada com colégios, escolas que valorizavam o esporte. Então ela colocou a gente para estudar sempre, fazendo um esforço danado, porque ela tinha 4 filhos homens. Então não era fácil estudar em escola particular, porque tinha que pagar 4 mensalidades, 4 escolar, 4 lanche, 4 não sei o quê. Então eu sei os esforços que a minha mãe teve para conseguir fazer isso tudo acontecer. E aí fui tendo a vivência com a bike, com o esporte, a iniciação esportiva muito expressiva no começo da minha vida. E quando eu tive 13 anos, quando eu fiz 13 anos, eu estava performando bem, vamos dizer assim, né? Em vários esportes do colégio que eu gostava, né? Fazia ginástica olímpica, futsal, vôlei, natação, bike, sempre andando de bike. Ainda não era uma bike de performance, mas a gente, naquela época, nessa década de 80, tinha uma pista de bicicross no Mineirinho e meu pai levava a gente lá. E a gente viveu a bike muito cedo ali também, né? Então tinha vários esportes na minha vida. E aí, você já assistiu minha palestra, né? Já. Pois é, então esse aqui vai ser também tipo uma palestra, né? Com 4 episódios que as pessoas vão poder conhecer um pouco, só que fragmentado, conforme você sugeriu, em 4 episódios. Esse primeiro é a iniciação da vida. E com 13 anos eu estava bem, né? Era praticamente atleta de todos os esportes no colégio, que eu gostava muito mesmo da educação física. E também era apaixonado com as outras matérias também, português, inglês, história, geografia, matemática. Hoje a Lelê me pergunta qual que era a minha matéria preferida, eu falava que eu gostava de todos. Meu irmão estudava muito, eu estudava pouco, mas prestava muita atenção na aula. Então eu conseguia sempre performar muito bem na escola, tinha sempre as melhores notas, os professores achavam até que eu colava, né? Mas eles sabiam que eu prestava muita atenção na aula e isso fazia muita diferença.
E aí com 13 anos, um belo dia eu estava sentado assistindo o show da Xuxa com meu irmão antes de ir para aula. Estudava lá no Colégio Anchieta. A gente era tão doido nessa época que a gente ia para aula a pé às vezes para economizar o dinheiro da passagem de ônibus para comprar merenda. Porque a gente nunca teve facilidade, cara, lá em casa. Tipo bike. Meu pai comprava uma bike para dividir para os 4 irmãos. A gente que lutava. Ia para Perdidas de bike aro 20, na época que meu pai foi um dos precursores da Perdidas, né? Tinha Perdidas, Trilha dos Ratos, Lucélia Santos, Desaparecidas, Corcovas. Então, Macacos ali não tinha nada, cara. Meu pai era apaixonado com aquela região e saía lá de BH e ia com a gente lá em Macacos numa bicicleta aro 20. Hoje a galera tem a mania de ver a pessoa que trabalhou a vida toda adquirindo as coisas e acha que nasceu no berço de ouro. Acho. Então isso não é uma realidade Exato. pro universo broke. Não, não é não. E a gente já conversou muito sobre isso, que eu e fotógrafo mesmo, que às vezes, né, por exemplo, eu fui na Perdidas de gravel, zerei a Perdidas toda numa gravel. Aí o pessoal ficou, isso aí é marketing, ninguém vai na Perdidas de gravel. Cara, eu fui de aro 20, depois fui de Calói Aspen sem suspensão, já fui de Calói Barra Forte, então, cara, já fui de moto TT, já acabou a gasolina no meio da Perdidas, eu tive que empurrar ela até lá em cima na BR, então ninguém nem imagina o que eu já passei naquela Perdidas para falar comigo que eu não posso andar de gravel lá. Eu já fui de speed na Perdidas, tá? Eu te confesso que foi loucura, mas eu consegui atravessar ela toda, ao contrário. Aí, assim, é meu jeito, cara. Eu gosto de fazer uns negócios que é difícil. Igual hoje, a gente tinha marcado de fazer essa entrevista na Praça do Papo, chegou lá, a Praça do Papo tava fechada. Nós pegamos mais uns 4 tupetes aqui até achar essa pracinha aqui. Aí eu fiquei pensando, a gente é moldado mesmo, é na brutalidade, não tem mais. O frio. Tem esfriado, viu? E aí eu e meus irmãos, a gente foi moldado, né, nessa brutalidade, né, desde a infância. Que meu pai, por exemplo, em 88, né, ele comprou uma Teneré, uma moto maluca na época, pegou a gente, foi lá para Serra do Cipó, né, eu e meu irmão, como 3 numa moto. Meu pai pilotando, meu irmão na frente, o Zé, sem Instagram, com a mão amarrada no guidão, eu atrás com a mão amarrada nele, fechando, e o mochilão com barraca atrás. E aí a gente chegava na Serra do Cipó, tipo, vamos ficar na pousada maluca, né? Chegava lá, ele abria a barraca no meio do nada, ali perto do Escorrega, em São José da Serra, tirava o fogareiro, levava miojo, pão de forma somente, e a gente passava ali uma semana comendo só isso, e bebendo água do rio, e escalando montanha, e nadando. Então isso aí foi moldando a gente, né, de uma forma que hoje eu agradeço demais por isso. Na época eu ficava, poxa, meu pai leva a gente para acampar, enquanto o pai do outro menino pôs ele na pousada. E hoje eu agradeço, porque qualquer lugar que eu chegar, eu encosto e durmo. Qualquer adversidade que aparece na minha vida, eu enfrento e evoluo. Então isso tudo foi caracterizado por isso, né? Eu lembro que com 10 anos de idade mais ou menos, né, na década de 80 ainda, a gente saía de Belo Horizonte para ir para Porto Alegre, na casa da minha avó, no ônibus Cometa, o Cometão maluco, que era banco de plástico, cara. Era tipo 24, 26 horas de viagem daqui para Porto Alegre de ônibus, porque na época a passagem de avião da Transbrasil era inviável, assim, completamente impossível do meu pai comprar, inclusive, passagem para 3 filhos, né? Nessa época o Felipe não tinha nascido ainda. E aí a gente ia de Cometão. Para quem é de Porto Alegre, vai entender o que eu tô falando. A gente chegava na rodoviária de Porto Alegre, lá no centro, ia andando a pé até Belém Novo. É mais ou menos uns 20 quilômetros. Isso para uma criança de 10 anos. Meu tio, irmão da minha mãe, tio Beto, ele era brutão também, gostava de aventura, de caminhada. E aí ele ia lá para a rodoviária buscar a gente, em vez de a gente ir de táxi ou de ônibus, ia a pé. O pessoal deve achar assim, não tem como. Tem, cara. Então hoje, qualquer caminhada maluca, qualquer FKT que eu vou fazer, qualquer noite que eu fico sem dormir, eu agradeço por essa época da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então nasci, né,
no berço aqui das Minas Gerais, mas a gente foi moldado aí ao longo dos anos, né, na fase que eu considero a fase primordial, né, que é o que eu tento fazer com a minha filha aí também todos os dias. Então, baseado nisso, eu estava muito bem na escola, né, esportes, bike e tudo. Com 13 anos eu estava assistindo o show da Xuxa e com meu irmão antes de ir para aula, e eu fui levantar e caí. Aí meu irmão veio, o que foi? Eu falei, cara, não consigo levantar. Minha perna parou de mexer, perdi o jogo das pernas. Aí, como eu gostava muito de ir para a escola, a minha mãe e meu pai não ficaram desconfiados que eu estava com João Clebis, né? Que criança mente, fala que tá passando mal, dor de cabeça, dor de dente, para matar a aula. Só que como eu gostava muito de ir na aula, e eu caí no chão e não consegui levantar, meu pai desesperado me pegou, me levou para o hospital, carregou no colo. Chegou lá no hospital, eu lembro direitinho, cara, eu com 13 anos, eu era dessa altura, né, 1,88 m, só que eu pesava 60 quilos, eu era muito magro. Meu pai me carregou, pôs lá, levou para Santa Casa, e ali na Santa Casa eu fiquei por 3 meses, cara. Eu passei Natal, meu aniversário, 18 de janeiro, e o carnaval todo lá, sem movimentar as pernas. E ninguém descobriu o que eu tinha. Eles julgavam que era paralisia, que era alguma doença que acometia a medula, poliomielite, e aí iam fazendo exames. Eu fazia o exame de tirar líquido da coluna todos os dias. Eu tomei um trauma disso, cara, vocês não conseguem imaginar. E aí, quando eu já estava com 3 meses na Santa Casa, sim, desacreditado, né, bateria de exame, tomando muito corticoide, que na época tudo que resolvia era cortisona. E aí me davam aquele tanto de corticoide por dia, tanto que de 60 eu fui pesar mais de 100 quilos, de 36 da calça jeans eu fui vestir 54. Se você conhece alguém aí que veste 54 numa calça jeans, você vai entender o que eu estou falando. Então eu já estava todo mundo desacreditado, né? Pessoas iam lá fazer orações, rezavam, né? De outras religiões também. E toda madrugada entrava um médico lá no quarto, enfiava uma agulha na minha perna para ver se eu ia reagir, se tinha estímulo, e nada. Então, quando já estava quase tudo definido que eu ia ficar na cadeira de rodas, entrou na farmácia do meu pai um cadeirante, o Max, que era lá do bairro, e falou: Vavá, eu sei o que seu filho tem. Aí meu pai falou: não, mas não tem como não, Max. Não, eu sei que ele tem xistose. Falou: não, xistose não, senhor, ele está sem conseguir andar, e xistose não tem isso não. Ele falou: não, mas existe uma xistose rara, que é a xistose medular, que é na medula óssea, que realmente acomete isso daí. Meu pai correu para o hospital, falou com o médico lá, doutor Antônio, que ele chamava, não esqueço o nome dele. Ele tinha um bigodão maluco. E aí falou: doutor Antônio, meu filho tem a xistose. Falou: não, Vavá, não é xistose não. Falou: não, é xistose. Aí, tudo bem, vamos fazer então. Aí fizeram o exame, diagnosticou que eu tinha xistose. E aqueles 3 meses que eu passei lá no hospital, né, escutando inclusive a marchinha do carnaval, minha avó dormia comigo lá praticamente todos os dias. Aí eu tomei 3 comprimidos de Cestox, no outro dia eu andei. Foi um milagre lá no hospital, eu saí andando, correndo, meio desengonçado, porque eu estava com dificuldade ainda, 3 meses sem andar. E aí foi aquele milagre, né? Então eu acho que a gente nunca pode desistir, a gente sempre tem que acreditar na luz, no milagre, porque ele pode acontecer. Agradeço demais ao Max aí. E o Max, ele é cadeirante até hoje, porque na época dele, ele teve a xistose, ninguém descobriu, e ele ficou o resto da vida na cadeira de rodas, porque quando descobriram, a xistose já tinha dominado por completo a medula dele. E aí eu voltei a andar, saí do hospital e ia começar o ano letivo. Quando começou o ano, naquele ano, eu saí do hospital e tal, passou um mês mais ou menos, meu olho começou a ficar amarelo, comecei a ficar fraco, peguei hepatite. Falei: pelo amor de Deus, cara, aí perdi o começo do ano todo, depois tive que recuperar na carniceria, buscando matéria perdida, aquele negócio todo. E aí beleza, recuperei, só que eu saí do hospital pesadão, né, pesando mais de 100 quilos, e para uma criança, né, aquilo era duro,
né? Eu era uma criança magrinha, atleta, esportista, estava ali pesadão pelo efeito da cortisona e comecei a perder. Quando eu emagreci de novo, fui emagrecendo, porém na bike eu estava muito pesado, não conseguia performar mais, andar com quem eu andava na época. Meu pai viu aquilo, falou, não, vamos comprar a moto então, que aí moto é só acelerar. E eu comecei a andar de moto, eu e meus irmãos, e apaixonei pela moto, a bike ficou encostada no canto. E aí, moto, e também não era moto de rico não, cara. Meu irmão andava de Pandinha, 50 cilindrada lá na Perdidas, e eu ia na TT 125, na época ela tinha um apelido, né, toda torta. Mas eu ia na Perdidas, os caras começavam a andar com as DT 200 na época, né, com YPVS, e eu acompanhando de TT, porque a brutalidade não está na máquina, mas sim quem a conduz. Isso é das antigas, cara. Não adianta querer me julgar, porque um ano desses para trás eu fui pra praia e passei com a roda na água do mar, aí os caras, é patrocinado pela Shimano, por isso que faz isso com a bike. Você não conhece a história, cara, não julga não. Ninguém imagina o que a pessoa está passando. Então era a oportunidade que eu tinha de passar com a minha filha na onda do mar, ela na cadeirinha da Thule atrás e vibrando ali atrás. O cara focou exatamente num negócio totalmente errado. O cara é patrocinado, cara. Pergunta se você conhece alguém da Shimano aí, se eu mesmo não compro as coisas da Shimano até hoje, mesmo sendo atleta Shimano. E nessa época né, da infância, a gente queria ter as bikes melhores, queria ter as motos melhores, e meu pai nunca teve condição de fazer isso, né? Meu pai tinha uma condição financeira de dar um estudo bom pra gente, uma moradia, viajar, mas não tinha condição de sair comprando as coisas melhores. E a gente sempre era na raça. Na época que lançou o Walk Machine, a gente só tinha um também. Então, ficava aquela briga, né, dos irmãos ali. Então, às vezes, as pessoas hoje vê as coisas acontecendo, eu fico arrasado. Eu confesso para vocês que é uma das coisas que mais me deixa arrasado. Crítica construtiva, eu aceito, amo e evoluo com elas. Mas crítica, né, pessimista, cara, tipo, Desafio Bro, né, lá em Nova Lima, 2 anos atrás, eu contemplei o último colocado da prova, o cara que chegou em último, com 8 horas, ele gastou 8 horas para fazer 50 quilômetros. Eu dei uma máquina de café, 2 pneus, um óculos, que assim, fiz uma premiação de milionário, um troféu, o mais bruto do percurso. O troféu tinha esse nome. Aí teve um lá que depois, quando a gente lançou depois do evento, a gente sempre manda um e-mail para as pessoas darem o feedback, né, para a gente evoluir para o próximo. O cara me lança um e-mail lá, parei de seguir o Bro, fui no Desafio Bro e vi que ele deu a premiação, pôs entre aspas, o mais bruto do percurso, um cara que chegou em último. Eu fui muito mais bruto que esse cara. Eu quebrei minha corrente com 35 quilômetros, empurrei 15 quilômetros até a chegada. Eu merecia muito mais esse prêmio. Então eu achei injusto. Então, cara, são esse tipo de comentário. Tipo, eu tava no Desafio Real lá em Tiradentes, subindo com a Lelê, empurrando a Lelê na subida. A minha filha, cara, de 7 anos, fazendo 40 quilômetros de bike. O cara me lança um comentário, cheio de comentário positivo lá, mas vem um cara e lança lá: você está fazendo sua filha ficar mimada, você não sabe criar sua filha. Falei, cara, você entendeu tudo errado, bicho. Você não tem nada a ver com o que você está falando, cara. Estou ajudando minha filha numa subida, ela vai enfrentar na descida a adversidade, o cascalho, depois vai pegar outra subida. Eu vou ajudar ela. Eu estava com a minha perna recém-operada também, sofrendo para fazer aquilo ali. O cara não entendeu nada do que eu estava mostrando. Aí ele ainda fez outro comentário, tipo assim, qual é o pai que deixa a filha andar com freio e ferradura até hoje? O bike dela tinha que ter freio a disco. Falei, cara, que viagem, bicho. E aí eu fico pensando, cara, da onde que a pessoa tira esse tipo de comentário maluco, cara? Assim, um trem absurdo. E aí, vamos passar para o próximo episódio. Este daí vai começar com a frase: os 18 anos que mudaram
toda a história.